passar a palavra agora para o pastor Maes. Ele tem uma palavra para abençoar mais ainda as nossas vidas, abençoar a tua casa e a tua família. Amém? Pastor Maes. Bom dia, família. Que bom estar aqui para poder compartilhar a mensagem de Deus com você que pode me ouvir e que pode me ver. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Estamos com muitas saudades dos nossos cultos presenciais, saudade de cada um dos nossos irmãos, saudade das nossas danças que alegram o Senhor, saudades daqueles momentos únicos que só o Senhor sabe. Neste momento eu quero aqui, sem mais delongas, compartilhar a mensagem de Deus com você e quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulos 15. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulos 15, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai Santo, de te louvarmos, de exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado pela tua provisão, Pai Santo, pelo teu sustento. Nós sabemos que o Senhor é conosco e nós te agradecemos por isso, ó Deus. Esteja comigo nesta manhã, Pai Santo. Esteja com cada um de nós, ó Pai. Esteja com os meus irmãos que estão a ouvir essa mensagem, Pai da Glória. Esteja com aqueles também que não podem ouvir essa mensagem, não podem nos ver, porque muitos deles, Pai Santo, não têm um telefone, não têm Facebook, não têm WhatsApp. Pai, que o Senhor esteja com eles, que o teu Santo Espírito vá em encontro dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Eu entrego tudo nas suas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu quero compartilhar a mensagem de Deus que está no livro de Lucas, capítulos 15. Aqui neste livro nós vemos aqui muitas parábolas contadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Mestre. E nessas parábolas, a parábola mais conhecida aqui é a que está no versículos 11, que é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Esta é uma das parábolas mais conhecidas, mais ministrada. Mas eu queria, antes de falar um pouco desta parábola, eu quero começar dos primeiros versículos, onde aqui nós vamos ver o que levou o nosso Senhor a contar esta parábola do filho pródigo. Muitos conhecem a história do filho pródigo, esta parábola, mas não sabem dizer o que levou o Senhor Jesus Cristo a contar esta parábola. Muitos não sabem qual era o intuito do nosso Mestre ao contar esta parábola. Por que ele contou esta parábola? Então nós vamos ver aqui no versículos 1 do capítulo 15, diz a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, nós vemos aqui Jesus contando uma parábola e depois no verso 8 encontramos também uma outra parábola que é a parábola da moeda perdida e no versículos 11 encontramos mais uma outra parábola que é a parábola do filho perdido. Jesus ele conta essas parábolas porque ele, quando estava reunido com alguns homens, com os publicanos, com os fariseus, mestres da lei, ele reunido com aqueles homens, de repente ele percebe que alguns homens estavam lá a criticar. Os fariseus e os mestres da lei estavam a criticar o Senhor Jesus por ver que o Senhor Jesus ele sentava com pecadores, sentavam com pessoas que tinham fama de bêbados, sentavam com pessoas que tinham fama de ladrão, tinham fama de prostitutas. Jesus sentavam com pessoas que para eles eram pecadores e não mereciam, não eram dignos. E essas pessoas começavam a reclamar, começaram a criticar os fariseus e os mestres da lei, começavam a criticar o Senhor Jesus, dizendo como é que ele pode sentar com esse tipo de pessoas, tendo em conta que ele é um homem santo, tendo em conta que ele é um profeta. Por que ele senta com esse tipo de pessoas?
para os fariseus, para os mestres da lei, aqueles homens não eram dignos porque eles eram pecadores, eles eram sujos diante da sociedade. E o Senhor Jesus Cristo, vendo esta reclamação, esta crítica da parte deles, ele procura ministrar na vida dos fariseus, na vida dos mestres da lei. Ele procura ministrar, ele usa algumas parábolas para ministrar a esses homens. E nós vemos aqui, ele conta uma parábola, conta outra parábola e vai contando mais uma outra parábola. Tudo isso simplesmente para ministrar algo na vida daqueles homens, porque aqueles homens estavam perdidos no seu entendimento, estavam com uma atitude negativa. E uma das parábolas aqui que mais chama a atenção, que é mais ministrada, é a do filho pródigo, a do filho perdido. Quando nós falamos dessa parábola aqui do filho perdido, nós destacamos mais aqui o filho mais novo, que saiu de casa e foi esbanjar todos os seus bens, tudo aquilo que era seu por direito. Ele foi esbanjar, perdeu tudo e voltou para a casa do pai. Nós destacamos mais a ele. Mas quando o nosso Senhor Jesus ele estava a contar a essa história, o objetivo dele não era destacar mais o filho mais novo. Ele queria destacar mais o filho mais velho. Porque ele estava a contar essa parábola com o objetivo de atingir aos fariseus, aos mestres da lei. Ele queria mais, através dessa parábola, alcançar os fariseus e os mestres da lei. E nesta parábola aqui do filho perdido, nós vamos ver que, na verdade, o filho perdido não era simplesmente o filho mais novo, mas o filho mais velho também ele era o filho perdido. Ele é o filho perdido nesta parábola, só que a diferença é que um estava perdido fora de casa, que era o mais novo, e o outro estava perdido dentro de casa. O filho mais novo pediu a sua parte na herança, muitos já conhecem essa história, eu vou ler muito rápido só para quem nunca ouviu falar da parábola, para você perceber. Depois eu vou tentar fazer um breve resumo enquanto ministro o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo trazendo para os fariseus e os mestres da lei. No versículo 11, Jesus diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a cidade, em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Versículos 25. Diz, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-se, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, essa é a história, é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. E como eu estava dizendo, que nesta parábola eu vejo 2 filhos perdidos. Um estava perdido fora de casa, que é o mais novo, saiu com seus bens, foi esbanjar tudo numa terra distante. E o outro estava perdido dentro de casa. Este que estava perdido dentro de casa é esse filho que representa os fariseus, os mestres da lei. E esses fariseus, mestres da lei, são crentes que convivemos com ele hoje, dentro da nossa igreja. Nas nossas igrejas nós encontramos pessoas
com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento, como dos fariseus, como dos mestres da lei. Os fariseus e os mestres da lei, eles confiavam na sua própria justiça. Eles acreditavam que eram melhor do que os outros, porque eles já serviam há bastante tempo, porque eles conheciam mais a lei em relação aos outros, porque eles se comportavam, se calhar, de uma forma que os outros não se comportavam. Eles acreditavam na sua própria justiça, porque eles acreditavam que oravam mais do que os outros, que ofertavam mais do que os outros. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele vem para mostrar que ele não veio à procura de pessoas justas. Ele veio à procura dos pecadores. Ele veio à procura daqueles que se arrependem. E ele mostra para esses homens que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por outros que já estão salvos, que já estão lá nos braços do Pai. Isso não quer dizer que o Pai não se alegra com aqueles que já estão com ele. Não, mas está a dizer que há mais alegria com aqueles que estavam perdidos e voltam à casa do Pai. Esses homens, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, muitos deles, eles viviam criticando. Eles pensavam que por eles vestirem certo tipo de roupa, por eles fazerem orações tão longas, por eles darem muito esmola, eles eram melhores. E o Senhor Jesus, quando ele conta a história aqui do filho pródigo, ele está querendo dizer para eles que o filho mais velho tem um comportamento como o vosso. Ele está querendo ministrar para os fariseus, para os mestres da lei, está querendo dizer que aquele filho mais velho que eu estou a contar na parábola, ele é parecido convosco. Ele era uma pessoa que vivia trabalhando noite e dia para o seu pai, vivia fazendo os trabalhos de um lado para o outro, mas ele não entendia o que realmente agradava ao pai, ele não entendia qual era realmente a vontade do pai, ele não se sentia como um filho, ele fazia para aparecer, porque na verdade um filho ele faz para agradar o pai, um filho ele entende que tudo que é do pai também pertence a ele, e ele não tem necessidade de reclamar, de se queixar. Vejam só que aquele filho reclamou dizendo que pai, eu estou aqui há bastante tempo trabalhando para si e o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito. Isso é o que tem acontecido. Muitos crentes dentro da igreja, por se acharem antigos, por se acharem melhor que os outros, sentem-se mal, ficam tristes quando vêem um irmão recém-convertido chegar à igreja e de repente ocupar lá um cargo que Deus o abençoou para estar naquela posição. Muitos sentem-se mal, pensam que não, talvez o meu líder não gosta de mim, talvez ele não se preocupa comigo porque eu já estou há bastante tempo nesse ministério, eu já estou há bastante tempo a servir nisto e naquilo, mas eles nunca me deram isso, nunca fizeram uma festa para mim. Esse é um comportamento negativo. Nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos, nós devemos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Aquele filho mais velho, ele não se alegrou, ele se entristeceu, ele nem quis entrar. Ele simplesmente limitou-se a reclamar. É assim que estava acontecendo quando Jesus Cristo aproximou os pecadores para poder conversar com eles, para poder ter uma comunhão com eles, para poder ministrar e dizer que não, o caminho certo é este. Os fariseus, os mestres da lei, eles se consideravam donos, eles se consideravam merecentes. Eles achavam que não, nós merecemos sentar com o Senhor Jesus, nós merecemos a salvação, nós somos dignos, porque nós conhecemos a lei, nós ensinamos, e quando o Senhor Jesus aproximava as prostitutas, aproximava os bêbados, aproximava os ladrões, eles ficavam irados, eles ficavam furiosos, eles ficavam com ciúme, eles ficavam com inveja, porque eles não queriam que os outros também fossem alcançados. Eles queriam que toda a atenção fosse para eles. E o Senhor Jesus Cristo, ele começou a contar várias parábolas para despertar aqueles homens, para mostrar a eles que essa atitude vossa é errada. Ele começou a contar a parábola para mostrar que o pai não faz acepção de ninguém. Porque o pai aqui nessa parábola, o pai desses dois meninos, desses dois jovens, ele representa Deus. E o nosso Deus, ele não faz acepção de ninguém. Ele não faz acepção, ele não diz que não, eu amo mais o fulano porque ele é mais antigo na igreja, eu amo menos o fulano porque ele chegou hoje. Ele nos ama da mesma forma, ele é o nosso Pai. E ele está mais preocupado em alcançar os perdidos. Por isso que nós não possamos viver a criticar, fazer julgamento. Ah não, aquela ali é uma pessoa que não presta, aquela é uma pessoa que não merece.
único digno de falar isso, de dizer estas palavras, é o nosso Deus. Nós fomos chamados para abraçar as pessoas perdidas. Nós fomos chamados para ir atrás dessas pessoas, porque o nosso Deus deseja alcançar cada uma delas. Nós somos chamados para estar com elas, orar pela vida delas. Tem pessoas que não conseguem caminhar sozinhas. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam das nossas orações. Tem pessoas que estão precisando da nossa intercessão. E muitas das vezes nós nos comportamos como esse filho mais velho. Nós dizemos que não, deixa para lá. Deixa ele, porque ele sozinho quis abandonar esse caminho. Ele quis sair de casa. Ele quis viver irresponsavelmente. Então que ele possa se aguentar com as consequências. Que ele possa ficar por lá mesmo, que ele sofra. Essa atitude desagrada ao coração do nosso Pai. Essa não é a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus é que nós não possamos nos cansar. Que nós possamos ir atrás daqueles que precisam. Nós possamos interceder. Até que a vontade de Deus se cumpra na vida dessas pessoas. O nosso Deus aqui mostra que Ele tem um amor tão grande, mas tão grande pelos pecadores, que Ele não se importou com tudo aquilo que seu filho mais novo fez. O seu filho mais novo decepcionou o seu pai quando pediu a sua parte na herança e saiu. Quando ele percebeu que o seu filho havia esbanjado tudo, havia vivido irresponsavelmente, aquilo foi uma decepção para o pai. Mas o pai não olhou para isso. O pai olhou para o coração daquele menino quando decidiu voltar para casa. Ele viu que o meu filho estava perdido, mas agora ele decidiu voltar para casa. Isso trouxe alegria no coração do pai. Isso traz alegria no coração do nosso Deus. Quando você que está perdido, seja dentro da igreja ou fora da igreja, você decide entregar o seu coração para Deus. Você decide viver de forma agradável diante de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Não importa se você nesta manhã se identifica com os fariseus e mestres da lei, se você se identifica com aquele filho mais novo que saiu e viveu irresponsavelmente, o que eu quero dizer nesta manhã é que Deus ele está atrás de todos. Deus ele está atrás de você que age como fariseu, como mestre da lei. Deus está atrás de você que age como aquele filho irresponsável que se distanciou da casa do Pai. Deus está atrás. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ele tem um amor tão grande e com seu amor ele deseja te alcançar. Eu não sei como é que está a sua vida nesta manhã. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu sei que Deus ele deseja te alcançar. Deus deseja ter uma comunhão com você. Deus deseja que você esteja mais perto. E Deus ele quer te ensinar algo nesta manhã. Que você possa se alegrar com a vitória do seu irmão. Que você possa entender que Deus ele não veio aqui neste mundo através do seu filho. Ele não veio para poder condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio para trazer a salvação. Ele não veio para os salvos, para os são. Ele veio para os perdidos, para os doentes. Ele veio para aquele que nós olhamos e dissemos que não, esse não tem cura, esse não tem jeito, esse não presta. O Senhor Jesus Cristo ele veio morrer na cruz para poder alcançar esse tipo de pessoa. E Ele conta conosco, nós que já aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, nós que já temos bastante tempo na caminhada, nós que já conhecemos a palavra dEle. Ele conta conosco não para criticar essas pessoas, não para condenar essas pessoas, não para dizermos a essas pessoas que nós somos melhor do que vocês, não, mas para poder chamar elas para perto, para podermos abraçar elas, para podermos ajudar a preparar a festa. Porque quando um pecador se arrepende, quando os nossos irmãos que se desviaram da presença do Pai, eles decidem voltar para a casa do Pai, podem ter certeza que é uma festa lá no céu. Nós também devemos fazer uma festa aqui na terra, nós devemos nos alegrar, dizer, está aí aquele nosso irmão que havia se desviado no ano passado, está aí aquela nossa irmã que havia se desviado e que estava perdida, está aí mais um membro para a nossa família. Isso deve trazer alegria no nosso coração. Por isso eu quero que você possa receber esta palavra, que você possa entender que esta palavra foi ministrada, essa parábola ela foi contada para ministrar aos mestres da lei, foi contada para ministrar àqueles que confiam na justiça própria, que confiam nos seus méritos, que confiam nos seus trabalhos. Nós não devemos confiar, dizer que não, nós merecemos porque trabalhamos mais, porque sabemos fazer aquilo, porque fazemos isso para Deus. Não, tudo o que nós temos é pela graça de Deus, é pelo amor do Pai. Então que nós possamos dar todo o mérito a Deus, que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus e de Deus. É pela Tua graça que fomos alcançados.
Então que o Senhor possa alcançar os nossos irmãos também com a tua graça. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos desejar para os nossos irmãos. Então eu quero neste momento convidar você para poder, neste momento onde você estiver, para poder fazer uma oração comigo. Mas antes de você fazer uma oração comigo, deixe essa palavra penetrar no seu coração. Diz: Pai, hoje eu ouvi falar da minha vida, hoje o Senhor falou comigo através do filho mais velho, falou comigo através daquele filho mais novo, falou comigo através da atitude dos fariseus, dos mestres da lei. Eu quero que você hoje possa orar, na oração, que você possa se lembrar de alguém que precisa da sua ajuda, de alguém que está perdido, que você possa se lembrar dessa pessoa, orar pela vida dessa pessoa, que você possa se lembrar também como é que está a sua vida e entregar tudo nas mãos do nosso Deus. E neste momento, antes de fazermos esta oração, eu queria pedir que você possa, neste momento, se puder fechar os seus olhos onde você está, se puder se ajoelhar, ficar em pé, faça um gesto de adoração. E eu vou convidar aqui o nosso pastor para poder fazer esta oração. Pai, que palavra, Deus, palavra tremenda para os nossos corações. Uma palavra que ela fala com cada um de nós, porque nós nos relacionamos com pessoas, nós convivemos com pessoas. E às vezes, ó Pai, nós não fazemos caso a essas pessoas. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa manhã, essa palavra, ela possa invadir, ó Deus, cada coração. Que essa palavra, Deus, possa dar fruto em cada vida, em cada lar. Deus, eu não sei, Pai, a condição que tem esse filho, essa filha que nos ouve. Essa filha que está assistindo essa mensagem. Pai, mas o Senhor conhece, talvez muitos estejam vivendo a situação de um desses filhos. Oh Pai, não é o fato de estar dentro de casa que nos garante que estamos bem. Porque você pode estar perdido também dentro de casa. Pai, eu quero orar, oh Deus, pelos filhos perdidos, não importa se está dentro ou fora de casa. Mas nós queremos, oh Pai, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar cada vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um. E que eles entendam que é o tempo de voltar, é o tempo de voltar na casa do Pai. É o tempo de voltar para o amor do Pai, para os braços do Pai. É o tempo de se alegrar na presença do Pai, independente daquilo que você tem, independente daquilo que você acha ou acredita. Deus é tudo na nossa vida. Oh Pai, Deus, que não sejam os nossos conhecimentos que vão nos tornar suficientes. Pai, nada será suficiente, nada se compara e nada substitui a presença do Senhor na nossa vida. E que nós possamos voltar na Tua casa, e que nós possamos te adorar a cada dia, mas também que nós sejamos canal de bênção na vida de cada irmão, cada irmã, Pai. Oh Deus, aonde você estiver, se você sente necessidade de fazer essa oração de retorno para casa, então faça com tuas palavras. Diga: Deus, me perdoe, eu quero voltar para casa. Me perdoe, eu quero retomar o meu lugar de filho. Você não é empregado, você é filho, você é filha. Deus tem algo para a tua vida nessa manhã. Que a alegria de Deus entre na tua casa. Que a alegria do Pai invada o teu coração. E que Ele te abençoe. Nós profetizamos uma semana de vitória para a tua vida. Profetizamos uma semana de bênção para a tua casa. Profetizamos portas abertas na tua casa. Profetizamos renovo de Deus na tua casa. Provisão do Senhor na tua casa. A cura de Deus na tua casa. Milagres do Senhor na tua casa. É o que nós profetizamos nessa hora. E que a glória do Senhor invade o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto hoje dizendo algo para você que me assiste. Não aceite o lugar de empregado. Não aceite o segundo lugar. O teu lugar é lugar de filho,
é lugar de filha. Você é filho amado, a filha amada. Você é a menina dos olhos de Deus. Que Ele te abençoe e que Ele te dê um domingo maravilhoso para o louvor e a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Amém.